Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para nesta primeira parte nos mantermos no tema do costume, a Ucrânia, onde aparentemente há desenvolvimentos, desde logo na Crimeia, o lugar que tem sido atacado, aparentemente atacado por forças da Ucrânia e que pode resultar num problema mais complicado, uma vez que a Rússia pode, e com certeza falo-á, alegar que o seu território está a ser atacado por forças externas. Bom, a Ucrânia tem de facto tem tido aparentemente uma ação por detrás das linhas atacantes russas, no quadro da Crimeia, que não estava manifestamente previsto naquilo que era o quadro de guerra da Rússia. Claro. E não há mais dúvida que isso resulta do municiamento e da capacidade militar acrescida que a Ucrânia tem tido nas últimas semanas e que lhe permite não apenas disputar a guerra na frente imediata com a Rússia, mas atingir alvos para além dessas mesmas linhas. Nós tínhamos visto aquilo que já foi o ataque ao Moskva, ao navio-chefe, digamos, da esquadra russa no Mar Negro. Depois vimos na semana passada aquilo que aparentemente tudo indica seja uma ação ucraniana numa base militar russa na Crimeia. Há agora sinais de outros ataques também dentro da Crimeia. O presidente Zelensky, numa declaração recente, inclusivamente denunciou alguns dos seus próprios apoiantes, no sentido de dizer: não reivindiquem este tipo de ações, não façam propaganda a este tipo de ações, numa espécie de excesso de glorificação às ações. Porquê? Porque aparentemente estaria na lógica de Kiev, de certa maneira para mobilizar as tropas, estaria a prevalecer uma linha de uma certa imagem da ação futura maior. Repare-se o que foi dito relativamente à ação sobre Kherson, que só foi minimamente confirmada, mas o facto de a questão na Crimeia ter sido reivindicada por parte de vários setores de Kiev, digamos, preocupou o presidente Zelensky. E porquê? Porque a Crimeia está nas posses da Rússia desde 2014, como é sabido, e muitos setores internacionais acharam sempre que esta tomada da Crimeia por parte da Rússia era, no fundo, a retoma de uma ordem anterior que só Khrushchev é que tinha revertido, que a Crimeia era maioritariamente russa, e é maioritariamente russa no plano, digamos, demográfico, para além da questão dos tártaros, mas maioritariamente é russa. E o mundo ocidental, em 2014, pareceu mais ou menos reconvertido à ideia de que a Crimeia ia retornar à Rússia. Curiosamente, quando alguns setores dentro de Kiev começam a anunciar a possibilidade de ações na Crimeia, há uma declaração, não sei se o António se lembra, de Medvedev, do antigo presidente e primeiro-ministro da Rússia, no sentido de dizer: não se metam com a Crimeia, porque isso significaria algo muito mais grave. Ora bem, a Ucrânia está-se a meter com a Crimeia. E a Ucrânia está-se a meter com a Crimeia à luz daquilo que é a legitimidade do direito internacional, porque a Crimeia faz parte, de acordo com as fronteiras de 1991, a quando do final da União Soviética, faz parte da Ucrânia. Portanto, legitimamente, a Ucrânia tem todo o direito, o governo de Kiev tem todo o direito de entrar na Crimeia, tomar a Crimeia, retomar a Crimeia. A questão está em saber o que é que isto vai dar em termos de desequilíbrios. O que se tem visto nos últimos tempos tem sido uma ação progressiva da Rússia na zona do leste da Ucrânia, no Donbass, mas não muito longe. A maioria das cidades que estavam sob ameaça russa aqui há 2 semanas estão na mesma. Sloviansk, Kramatorsk, continuam na mesma sob ameaça russa, e mesmo alguns avanços que a Rússia tem feito em Kharkiv não têm levado, digamos, a saltos no terreno muito grande, o que prova, portanto, que a resiliência das tropas ucranianas tem sido maior. No sul, de facto, a Rússia não passa daquela zona de onde já estava e que, no fundo, tem hoje como centro, eu diria, de gravidade, esta zona onde há uma central nuclear, Zaporizhzhia.
Zaporizhzhia é uma central nuclear que, curiosamente, foi tomada pelos russos logo no início desta guerra, isto é, em março. E havia a dúvida por que razão é que Zaporizhzhia foi tomada. Hoje, mais ou menos, percebe-se. Zaporizhzhia está hoje tomada pelos russos, com funcionários ucranianos, de uma pequena cidade junto a Zaporizhzhia, que mantém a central a funcionar. A central tem 6 turbinas nucleares, só 2 delas é que estão a funcionar, mas são fundamentais para dar eletricidade à região. E, portanto, e hoje há a dúvida, aparentemente terá havido ataques a essa central, e a dúvida é se são forças ucranianas ou se são forças russas. Aqui, nesta matéria de guerra, vale a pena dizer que toda a verdade é sempre aquela que vier de onde ela vem. Quer dizer, portanto, não vale a pena estar a pensar que se é um lado ou outro. Logo veremos no final desta guerra se sabemos mais alguma coisa. Agora, que estamos ali a mexer com algo muito complexo, embora Zaporizhzhia, sendo embora uma das centrais nucleares mais importantes da Europa, sendo embora maior do que a esmagadora maioria daquelas que nós vimos no centro mesmo e no leste do ocidente da Europa, Zaporizhzhia está muito, digamos, protegida. E, portanto, não é fácil criar dali um holocausto nuclear. De qualquer maneira, é brincar com o fogo. Claro. Aparentemente a brincar com o fogo esteve Vladimir Putin este fim de semana, tendo participado numa feira de armamento, mas aquilo que me parece relevante é o facto de o presidente da Rússia ter oferecido, digamos, suponho que através da venda, o armamento mais de ponta aos seus amigos asiáticos e principalmente africanos. Este conjunto de países que estão em volta da Rússia e que a Rússia pretende, como é evidente, manter à sua volta, poderá ser determinante para o desfecho da guerra? O desfecho da guerra não me parece. E também não me parece que no momento em que a Rússia está a defrontar-se com situações difíceis no terreno da luta convencional que está a ter na Ucrânia, que isto seja a melhor fonte de propaganda para a promoção de armamento russo. É caso para Está em perguntar à uso e Rússia não está a resultar. se ele é tão bom, porque é que não o usam na Ucrânia? E, portanto, mas é evidente que a Rússia foi sempre um grande fornecedor de material de guerra, e naturalmente vai continuar, até pela necessidade que tem de réditos ao longo dos próximos anos, vai necessitar de manter as ligações que tem com os países, em particular os países da Ásia Central, como o António disse, mas também os países africanos. Aliás, há uma lista de países africanos que foi divulgada pelo Ministro da Defesa, que são considerados os amigos africanos da Rússia. Isto também se liga àquilo que foi a visita à África de Sergei Lavrov, o que significa que a Rússia está a procurar, digamos, garantir não apenas a manutenção das suas ligações de natureza comercial, nomeadamente em matéria de armamento, mas também em matéria de gás e em particular de petróleo, a vários países, no sentido de contrariar um pouco aquilo que é o efeito sancionatório de que está a ser vítima, quer pela União Europeia, quer por parte dos Estados Unidos. É difícil perceber neste momento até quando Vladimir Putin conseguirá manter, sem efeitos gravosos sobre a vida dos seus cidadãos, com impactos de natureza social e política na própria vida da Rússia, conseguirá manter esta posição. A posição da Rússia em relação a esta guerra, olhando-a, digamos, de uma forma impressionista por quem está de fora, é que a Rússia já esteve melhor nesta guerra. Já esteve pior, mas já esteve melhor nesta guerra. E os ucranianos estão a ter um boost em matéria até de entusiasmo que as novas armas lhes estão a dar, e todos estes incidentes, nomeadamente aqueles que ocorreram agora na Crimeia, são um fator que devem ser extremamente entusiasmantes para aquilo que é a defesa do nacionalismo ucraniano. Claro. Uma resposta muito rápida, embaixador. Estamos prestes a fazer meio ano de guerra. O que é que isolaria como aquilo que caracteriza o tempo atual? Talvez a questão da Crimeia e o facto de, aparentemente, a Rússia estar um pouco sitiada pela Ucrânia, se é que se pode dizer desta forma. Eu, ao final de 6 meses, diria 2 coisas. Em primeiro lugar, que a Rússia mediu mal aquilo em que se meteu, e em segundo lugar, que a Ucrânia teve por parte do mundo ocidental um apoio que provavelmente ninguém esperaria, em particular a Rússia e se calhar a própria Ucrânia. O mundo ocidental uniu-se bastante,
A Europa assustou-se, vamos ser claros, a Europa assustou-se e ao assustar-se deixou-se ficar sobre a tutela americana. É este, digamos, a leitura fácil que se pode fazer, e essa tutela americana permitiu, digamos, que a própria União Europeia se juntasse, que houvesse a entrada para a NATO da Finlândia e da Suécia, e, portanto, que houvesse uma frente unida da parte ocidental, quer em matéria de sanções, quer em matéria de ajuda militar à Ucrânia. Isto era inesperado, e a Rússia com isto nunca contava. A Rússia fez muito mal as contas para esta guerra. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema e até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, agora para falarmos um pouco, ou para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre este completamente triste episódio que envolveu o Salman Rushdie, o escritor Salman Rushdie, atacado por alguém que tem um nome islâmico nos Estados Unidos. Como é que vê tudo isto? Recordando que, de alguma forma, esta questão da perseguição tinha caído no esquecimento e que, inclusivamente, o anterior presidente iraniano tinha determinado ou tinha aconselhado a que esta perseguição acabasse definitivamente. Como é que vê tudo o que aconteceu em Nova Iorque? António, isto é o prosseguimento de um radicalismo em que o mundo islâmico se envolveu desde muito cedo. É preciso ver que esta fátua é de 1999, portanto estamos a falar, 1989, peço desculpa, portanto estamos a falar de um tempo de radicalização do próprio Irão, mas uma fátua é algo, eu diria, quase medieval, em termos daquilo que representa, e não alguém que foi blasfemo face ao profeta. Salman Rushdie ganhou uma triste notoriedade internacional, poderia ter pela qualidade da sua literatura, mas acabou por a ter pela perseguição que foi vítima ao longo de todas estas décadas. Rushdie sobreviveu a várias perseguições, mas claro, num mundo tão radicalizado e em que foi dado na altura pelo Ayatollah Khomeini uma espécie de bênção a quem conseguisse liquidar o blasfemo, natural, mesmo depois da reversão disso do Ayatollah Khamenei, creio eu penso que o mundo continua ainda muito marcado por esta tensão e por esta bipolarização. Rushdie foi, portanto, vítima desse radicalismo. Não sei se isto foi bom para o Irão. Não sei se isto foi bom para o Irão no momento em que o Irão está, em primeiro lugar, num tempo de negociação ainda com os 5+1 e relativamente ao acordo nuclear, claro. E em particular dos Estados Unidos, porque a questão essencial neste acordo nuclear, convém dizê-lo, é a posição americana e, no fundo, a União Europeia e os Estados da União Europeia que estão envolvidos aceitarão qualquer acordo que seja feito entre os Estados Unidos e o Irão. E como é sabido, havia vários pormenores, que não interessa aqui para o caso, mas um deles tinha a ver com a qualificação dos guardas revolucionários republicanos como organização terrorista ou não. Havia um wording novo que permitia, de certa maneira, disfarçar o assunto, atenuar o assunto, mas depois havia vários outros pormenores importantes que tinham a ver com evoluções que tinha havido no Irão, nomeadamente em matéria das centrais ditas nucleares ou das centrais protonucleares, relativamente ao longo destes últimos anos. E, portanto, havia ali já um processo de acordo. É evidente que um caso destes, como a tentativa de assassinato de Salman Rushdie, não ajuda muito. O Irão está numa situação, de certo modo, num certo isolamento. Eu acho que agora estava a procurar utilizar a Rússia, provavelmente, e quem sabe a China, para poder sair um pouco desse isolamento. O mundo xiita, que o Irão é, digamos, o ponto essencial, vive num contraponto completo relativamente a um mundo sunita que estava dividido, por um lado a Arábia Saudita e os seus amigos do Golfo, por outro lado a Turquia, mas que agora nos últimos tempos têm tido reaproximações essas também ligadas aos Estados Unidos, tendo em atenção os acordos de Abraham, tendo em atenção tudo aquilo que os Estados Unidos têm vindo a fazer no sentido de diluir a tensão entre o mundo islâmico sunita e Israel. Ora bem, Israel é manifestamente o diabo perante o Irão.
E também poderá ser o executor no caso de alguém querer, de o Irão ir longe demais naquilo que é o seu anseio para ter a bomba nuclear. Israel já se disse várias vezes preparado para fazer essa ação, os Estados Unidos veriam isso com agrado, a União Europeia, mesmo que esteja quieta e calada, não se lhe oporia, e provavelmente alguns No países caso de árabes alguém lhe perguntar alguma coisa, como é evidente. ficariam contentes com isso. Depois é preciso também ver uma coisa, esta questão do Irão também se liga a uma outra questão que tem estado um pouco apagada, que é a questão do Iémen. A questão do Iémen, em que o Irão apoia uma das fações, a Arábia Saudita com os Estados Unidos ao lado apoiam outra, e portanto também aqui é esta uma das frentes de combate. E depois há uma terceira frente de combate, que já desapareceu durante algum tempo, mas que virá aí, que é a Síria, onde o Irão tem algum papel, e como nós vimos na semana passada também, o Irão também tem algum papel naquilo que é a reativação da Jihad Islâmica em Gaza, e portanto há aqui uma variada ação do Irão. Há um outro setor onde não é muito claro o resultado final das últimas eleições, que é o caso do Líbano, onde o Irão também tinha um papel importante na mobilização do Hezbollah, mas, portanto, há aqui este conjunto de questões em que o Irão está envolvido, e este realce dado por este atentado contra Salman Rushdie não favorece minimamente olhar-se para o Irão como um parceiro credível. Seria de esperar... António, agora, mesmo que não haja qualquer, digamos, influência da liderança iraniana, no caso de Salman Rushdie, que aparentemente não está minimamente provada, nem sequer indiciada. Mas, de todo modo, o mundo global, e tendo em atenção que Salman Rushdie é objeto de uma fátua por um líder religioso iraniano, naturalmente funciona em detrimento do Irão. Até porque era o pai do regime, digamos assim. Seria de esperar que o regime atual tivesse tentado afastar-se, mesmo por declarações políticas oficiais, tentado afastar-se do atentado, e não o fazendo, parece-lhe razoável que acabe por ficar implicado de alguma forma em tudo o que aconteceu? Nós nunca saberemos interpretar aquilo que é o sentimento religioso profundo, digamos, do xiismo radical relativamente a Salman Rushdie e relativamente à consagração da fátua. E por isso mesmo, provavelmente o regime iraniano, talvez considerando menos conveniente que nesta altura pudesse ficar ligado na imagem internacional a este atentado, também não se quer totalmente afastar daquilo que é o sentido religioso da fátua. Isso é perigoso para o regime, mas de certa maneira é capaz de ser coerente com a lógica normal da religião, da ala xiita, da religião islâmica. Não sei, confesso que não tenho resposta para isso. Muito bem. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para, mantendo-nos nos Estados Unidos, pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale sobre a forma como viu mais uma semana de novela em torno de Donald Trump, das buscas numa das casas do antigo presidente. Como é que viu toda esta situação e, principalmente, que tipo de impacto é que lhe parece que vai haver depois de todas estas buscas, ditos, contraditos, que impacto é que tudo isto vai ter nas intercalares de novembro? Se dentro do Partido Republicano Trump já tinha um papel muito forte e seria muito difícil surgir um candidato, digamos, com que ele pudesse competir no caso dele decidir recandidatar-se. Este incidente acabou por agravar esta situação. Aliás, vale a pena ler as declarações de Ron DeSantis, que é o candidato potencial dentro do Partido Republicano, no caso de Trump não se vir a recandidatar daqui a 2 anos, a 2 anos e pouco, para perceber que esta ação do FBI acabou por reforçar
o sentimento de perseguição a Trump e acabou num mundo polarizado e entrincheirado como é o da política americana atual, por dar a ideia de que o antigo presidente está sob perseguição sectária, política, partidária e que no fundo Joe Biden está a tentar vingar-se dele. Isso vai, segundo alguns observadores, acelerar muito rapidamente a decisão de Trump de anunciar a sua recandidatura. Porquê? Não porque haja qualquer procedimento de natureza legal que o proteja a partir do momento em que ele anuncia a sua recandidatura, mas porque, sob o ponto de vista político, seria muito mais difícil para as autoridades americanas fazerem, digamos, instaurarem um processo a um candidato republicano que pudesse surgir como representante praticamente da metade do país, pelo menos. Isso é extremamente interessante sob o ponto de vista político e prova bem que o mundo republicano vive neste momento numa dependência total de Trump e nada fará contra Trump. Por outro lado, o mundo democrático terá alguma dificuldade em libertar-se desta ideia de que esta ação do FBI foi, digamos, uma manobra persecutória em relação ao anterior presidente. Resta saber se, entretanto, aquilo que é o conteúdo do que foi apanhado em Mar-a-Lago, na casa do presidente na Flórida, é suficientemente comprometedor para poder pôr em causa, de facto, a própria credibilidade mínima que ainda resta a Trump. Mas isso depende agora do Ministério da Justiça. E, como sabe, nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da Justiça é ao mesmo tempo o Ministro da Justiça, o que, de certa maneira, normalmente tem uma certa distância face ao governo, mas faz parte do governo. E um pouco como no Reino Unido acontece. E isso acaba por dar a possibilidade de nós encontrarmos um tempo em que a justiça americana, no seu aparato fundamental, pode ser lida como estando, digamos, comprometida, partidária e a criar um incidente contra um candidato futuro. É um tempo muito complicado, mas acho que Trump ganhou aqui, digamos, um impulso grande para a sua recandidatura. E tudo isto ficará, pergunto eu, na sua opinião, embaixador, tudo isto ficará bastante mais claro a partir do dia 4 de novembro, quando houver os resultados das intercalares, isto é, se der o caso de os republicanos terem um bom score, torna-se evidente de que lado está, pergunto eu, a maioria do país relativamente a esta questão de Donald Trump, não te parece? Torna-se mais claro, em particular, se os 2 próximos anos de Joe Biden, mesmo que Joe Biden também decida, por exemplo, recandidatar-se, há, como sabe, vários apelos de várias pessoas, entre os quais, inclusivamente, um antigo embaixador de Portugal, dos Estados Unidos em Lisboa, Alan Katz, escreveu um artigo a apelar a que Joe Biden não se recandidatasse para encontrar um candidato mais credível. Mas Joe Biden, se perder estas eleições, ou isto é, ele não vai a votos, quem vai a votos são os membros da Câmara dos Representantes e um terço do Senado. Mas se o resultado final, que ficará colado à pele de Joe Biden, naturalmente, porque é o responsável destes últimos 2 anos, se o resultado final for mau, é evidente que é má também, é mau também o arranque de uma futura recandidatura de Joe Biden. E, por outro lado, nós temos reparado que a vice-presidente, que na altura parecia ser uma estrela, Kamala Harris, parecia ser uma estrela que podia substituir Joe Biden num caso do impedimento, tem sido um apagamento total nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Há quem diga que também temos que olhar para o passado, os vice-presidentes normalmente não são muito evidentes, mas se por acaso os democratas estavam a tentar lançar alguém para uma recandidatura com mais força, este teria sido o momento, não o fizeram. E, portanto, nós estamos aqui num período, se as eleições em novembro correrem mal a Biden, o impulso para uma candidatura de Trump é muito forte. E a América, que já está partida ao meio, vai passar 2 anos muito complicados, até porque Biden vai ficar com as mãos atadas relativamente ao processo legislativo, quer no Senado, quer na Câmara dos Representantes. E há elementos-chave que podem cair.
Biden está a fazer um esforço muito grande nestas semanas para um pacote legislativo importante que tem a ver com apoios às crianças, aos séniores, à ajuda à habitação, etc. Um pacote anti-inflação, como é chamado, muito, muito interessante, e, no fundo, para reforçar as suas credenciais junto do seu eleitorado, no sentido de ver os seus candidatos minimamente apoiados para poderem ter um resultado satisfatório em novembro, que não se prevê. Claro. Aqui o problema, o perigo, digamos, é a possibilidade de Joe Biden querer repetir aquilo que fez Barack Obama, que nas primeiras intercalares, depois da primeira eleição, já não me consigo recordar, perdeu a Câmara dos Representantes, não sei ao certo o que aconteceu com o Senado, mas que conseguiu, depois de perder as intercalares, vencer uma segunda eleição para a presidência. Acha que Biden lhe passará pela cabeça tentar fazer a mesma coisa? Eu penso que esse é o objetivo de Biden, até porque, digamos, fazia parte da agenda democrática, isso mesmo, e era um candidato que tinha, como nós na altura analisamos aqui já, tinha todas as vantagens de poder fazer uma espécie de média aritmética entre os vários setores democráticos, quer os setores democráticos muito moderados, quer os setores democráticos mais radicais. Biden, digamos, foi uma resposta pragmática a candidaturas como a de Sanders, por exemplo. Claro. E, portanto, Biden aparece como middle of the road. E pensava-se que a sua recandidatura seria o corolário natural. Agora, se de facto em novembro houver já um candidato republicano alternativo e esse candidato seria Trump, e convém lembrar que no caso que o António citou, Barack Obama não tinha nenhum candidato alternativo 2 anos antes da sua reeleição, claro. Vai ser muito difícil para Biden contestar isso, a menos que Trump também possa cometer, entretanto, alguns deslizes. Resta saber se esses deslizes mais serão do que aqueles que já cometeu. Pois, aparentemente Trump, todos os deslizes que ele comete reforçam a posição junto, pelo menos, dos republicanos. É isso mesmo, é que os deslizes de Trump, para nós, para um observador exterior, podiam criar dificuldades ao seu futuro. Normalmente os deslizes de Trump, como se tem visto pelo eleitorado republicano, acabam por ser fatores de reforço da sua credibilidade e da sua popularidade. E, portanto, vão ser 2 anos interessantes para ver, e mais do que isso, vão ser 2 anos muito interessantes para a Europa para pensar o que é que vai ser o seu futuro, nomeadamente em matéria de segurança e defesa, quando e se Trump regressar ao poder. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador Seixas da Costa. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhem-no e a outros programas nas redes sociais e no site do Jornal Económico. Até à próxima semana.